Bom dia, Ricardo Bonfim com vocês. Ultimamente tenho tido algumas críticas de alguns críticos, né? Principalmente as pessoas mais próximas. Na verdade, os vídeos que eu gravo é tentando simplesmente apontar para quem gosta desse assunto e conteúdo, demonstrar que tem mais alguém que pensa como ele, né? Que as pessoas têm até medo de expressar suas opiniões. Porque são fanáticos demais, são muito fanáticos, né? Assim como outrora eu também já fui um fanático. Então, as pessoas têm medo de expressar seu ponto de vista, né? E longe de mim de acreditar que estou com a verdade, o que eu falo é verdade absoluta, né? De forma alguma. Mas simplesmente esse sistema, essa coisinha de religioso fanático, de que quer que todo mundo se converta, todo mundo vira crente, vira evangélico, que vai mudar, porque eu não tenho visto essas mudanças. As mudanças são muito poucas. São muito poucas as transformações, né? Então, quem vê eu falando, imagina que eu não sei os milagres que Deus já fez e as manifestações divinas, né? Ou pensa que eu me tornei um cara ingrato. Claro que eu sei e reconheço. Só que se eu ficar contando as minhas experiências divinas, manifestação, né, de Deus, cara a cara, face a face, vai fazer raiva muita gente, que muitos não vão acreditar, vai ficar nervoso mesmo. E até perigoso. E outros não vai alcançar os mesmos resultados, porque cada um é cada um, né? Então o que eu entendo é que temos o quê? Que buscar uma expansão de consciência, uma evolução mental, angariar conhecimentos. Eu vou conversar com os fanáticos, eles não conhecem Bíblia, não conhecem nada, mas são nervosos e defendem uma coisa com um dente e sem nem ao menos conhecer. Por exemplo, os fanáticos sabem que os apóstolos erraram? Os fanáticos sabem que os apóstolos discutiram, brigaram um com o outro? Não. Para os fanáticos religiosos, todos eram santos e perfeitos. E Pedro que citou que antes, alguns dos que estavam ali ainda estariam vivos na volta de Cristo. Logo que Jesus foi para o céu, após 40 dias com seus discípulos, aqueles discípulos que tiveram contato, que houve a promessa da volta do retorno de Jesus, muitos acreditavam que ele ia voltar ainda naquele ano, naqueles 3 anos seguintes, ou poucos anos depois, onde muitos estariam vivos, eles acreditavam, né? Uma vez teve um irmão da mesma igreja que eu que citou isso, eu fiquei nervoso com raiva, porque eu era um fanático. Eu fiquei nervoso, eu falei, não é não, e tentei torcer, mas não está escrito. Muitos de nós estaremos vivos quando veremos o Filho do Homem voltar em nuvem de glória. Vocês sabiam que Pedro e Paulo tiveram uma discussão sobre questão de religião e Bíblia? Onde Pedro queria continuar circuncidando as crianças ao 8º dia, né? Ao 8º dia circuncidava todo macho. Inclusive o Senhor Jesus foi circuncidado ao 8º dia. E houve uma acalorada discussão. Pedro queria continuar guardando o sábado, que guardasse ali a lei de Moisés, circuncidando e crendo em Jesus. Aí Paulo foi e falou, não, se for para continuar circuncidando, guardando sábados, domingos e festas, cumprindo com a lei judaica, em vão foi a vinda de Cristo. Jesus teria vindo para nos tirar dessas cargas, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para as vossas almas, né? Então o descanso é para a alma hoje, não falava mais de um descanso físico, né? E outras mudanças mais. Então Paulo não concordou. Aí tem a passagem de Cornélio, quando ele falou, onde podemos negar o batismo com um homem desse que igual nós crê, não era judeu, Cornélio. Para Pedro, só os judeus. Pedro entendia que tinha que pregar só para judeu, a promessa era para os judeus, e salvação, Jesus, só para os judeus. E Paulo falou, não, podemos nós recusarmos a água
a este homem, né? Cornélio, um homem justo, que jejuava, orava continuamente a Deus, dava esmola. Um dia na oração um anjo apareceu e falou: Cornélio, Cornélio, eu estou ouvindo a sua oração, Cornélio. Mande homens até Jope e chama Pedro. Aí Pedro entendeu, quando o lençol aberto lá, as 4 pontas atadas, que abriu, que via toda espécie de bicho e réptil. Ali não fala de comida ou alimento, não. Tá? Ali não rebate a adventista do 7º dia, não. Ali fala justamente que a salvação era para os gentios também. Aí foi onde Pedro entendeu. Né? E mesmo assim Pedro queria manter algumas coisas e Paulo foi. Aí fizeram a Assembleia em Jerusalém. Atos 14, 15 ou 15, 14. Assembleia em Jerusalém para discutir essas questões. Então, não está tudo acabado. Não é isso ali, não podemos mais pensar nada, não podemos... Não... Você vê que muitos fanáticos passam 20, 30 anos na igreja falando em língua e não mudou nada a vida dela internamente. São pessoas ruins, invejosas, perversas. Né? Esses dias, numa festa de crente, teve uns que jogaram as comidas do noivo, furtaram comida, jogaram comida e jogaram refrigerante fora. Para boicotar o casamento, para destruir a alegria da noiva, destruir a alegria do noivo, destruir os pais do noivo. E 20, 30 anos falando em linguagem dentro da igreja e defendendo, não fala as coisas que eu falo. Por quê? Porque eu gosto de jogar as coisas a limpo. Agora, se não é para você, simplesmente abandona o meu canal, não assiste, né? E outras coisas mais que eu vejo. Aí eu vou ficar tentando ganhar a pessoa para o evangelho, que tal, que você não vê uma mudança, muitas vezes, né? Sem falar que todos os domínios usaram da religião, usaram de uma fé da salvação, do céu, para enganar, ludibriar, tomar propriedade, para escravizar. É hora de uma expansão mental, uma expansão de consciência, de pensar o que esteve errado até aqui, o que temos que mudar. O que temos que transformar? Quais as mudanças que temos de fazer? Eu conheço religioso que, se um outro religioso abrir um comércio, uma loja igual a dele na mesma cidade, ele vira inimigo. Ele fica com a cara feia, com ódio, com mágoa. Né? Por exemplo, eu citei que nem satanista faz um papel desse de pegar as comidas num casamento e jogar tudo no lixo para acabar, para destruir. Igual eu vi. Né? Muitas vezes fanáticos fazendo. Então é preciso uma análise mais profunda da consciência humana, de qual o nosso destino como humanidade, o que nos trouxe até aqui, o fanatismo religioso, igreja, religião, mais religião, igreja, se isso vai nos conduzir a um porto seguro, a um paraíso, ou se precisamos expandir uma questão mental, uma questão de consciência. É preciso conversar abertamente. É preciso conversar abertamente. O problema é que para os fanáticos tudo é blasfêmia, para os fanáticos tudo é loucura, né? Eles mesmos não entendem nada, praticamente. Você vai conversar com um fanático, você vê que eles não sabem nada. Eu já tive embate com um, você pergunta coisa básica, que era para criancinha saber. Eles não sabem, não conhecem nada, né? Mas quer discutir, fica nervoso e... Poxa, os outros seres humanos não é obrigado nem ter a fé que eu tive, né? Para os milagres, manifestação, respostas de Deus, né? Por meio de pessoas, sinais que eu já vi. Mas isso, se alguém quiser ouvir, eu posso contar, posso falar, mas para muitas pessoas não vai causar os mesmos resultados, né? Então é preciso conversar, instaurar uma dialética, né? Uma tese, uma antitese, buscar uma síntese do que falta para a humanidade até aqui. Mas sinceramente, eu tenho percebido que só o conhecimento liberta. Igreja e religião, o cara fica 20, 30 anos dentro da igreja, muitas vezes falando em língua e cheio de vícios. Não é de bebida não, de vícios da ignorância. Ignorância, burrice, atrapalhada, má entendimento das escrituras, má compreensão, má interpretação.
você vai ver que não aproveita quase nada. Muito pouco. E muitas vezes aquilo que ele é bom, não é porque ele é bom de fato, ele é bom obrigado, porque a vaidade dele é se apresentar, se aparecer, se mostrar. Então fica aí essa reflexão. Muito obrigado.